pessoal, tudo bem? Professor de História Geral, professor Anderson Silva, Gabarito Enem. Estamos juntos para esse Enem, para trabalhar aí a matéria com vocês, para trabalhar o conteúdo. E é isso que eu tô aqui para fazer esse trabalho junto com vocês de aprendizado, não é? Então, um tema extremamente importante, longo, longo para ser tratado, de História Geral, e um tema esse que modificou tanto o mundo em diversos campos, que é a nossa geopolítica, e é um tema que muitas das vezes é falado em diversos momentos, não é? As consequências desse evento gerou a Guerra Fria, gerou os direitos humanos, gerou arma, destruição em massa, é a Segunda Guerra Mundial, não é? O tema da Segunda Guerra Mundial é um tema extremamente amplo, já que no Segunda Guerra Mundial você fala de mundo bipolar, você fala de bomba atômica, preâmbulos da Guerra Fria, guerra no Pacífico, domínio, ascensão do poder norte-americano no globo, enfim, diversos pontos que devem ser comentados sobre esse tema. É um tema extremamente amplo que permite um entendimento geral sobre a geopolítica que se formulou após a Segunda Guerra, a Constituição da ONU, o Conselho de Segurança, enfim, N temas, não é? Ora, a Segunda Guerra Mundial é um tema interessante, já que você começa a apresentar algumas discussões importantes, como a primeira: por que a Segunda Guerra Mundial ocorre? A Segunda Guerra Mundial ocorre por um simples jogo de omissão. A omissão das democracias ocidentais, a omissão dos homens que estavam ali de frente e que poderiam ter feito algo para impedir a ascensão e a conquista das ambições de Hitler. Então tem que pensar basicamente no seguinte: o homem que liderou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial não foi freado a tempo. Talvez se as democracias ocidentais tivessem observado que ele estava tramando algo para o evento bélico, não é? Que ele seria o causador desse novo evento, eles não permitiriam. O medo ao comunismo foi maior do que aos governos fascistas. Então, é pensar que naquela época você tinha os fascistas e os comunistas representados pela União Soviética, não é? Os comunistas lá na Revolução Russa de 17, lá na realidade soviética, causava medo à Europa, não é? Causava medo à Europa. Esse medo que era maior aos comunistas do que a prestar atenção com a ação dos nazistas, dos fascistas, acabou gerando essa omissão aos eventos e às ações de Hitler e às ações de seus próprios aliados. Então tem que pensar o seguinte: basicamente eu estava com o diabo e o demônio, e eu achei que os comunistas eram o diabo, que eles que deveriam ser combatidos, que eles que deveriam ser observados, e esqueci de Hitler. Hitler tomou o lugar dos comunistas e se tornou o maior mal do século XX com o evento da Segunda Guerra Mundial. Então tem que pensar que a Segunda Guerra Mundial, que causou diretamente a morte lá dos judeus, de cerca de 6 milhões de judeus, com os campos de concentração, com o Holocausto, poderia ter sido evitada, poderia ter sido freada a tempo. Então tem que pensar que esse medo aos comunistas... Vamos lá, volta o entendimento aí. A Europa tinha mais medo dos comunistas do que dos fascistas, do que da figura de Hitler, do que dos nazistas. Então, meu amigo, isso aqui, ó, acabou dando espaço para que Hitler crescesse, para que Hitler agisse, para que Hitler anexasse e fizesse o que bem entendia. Então, você tem esse quadro que é um vacilo das democracias ocidentais
que basicamente se preocupam mais com os comunistas do que com os nazistas. Então Hitler vai mordendo aos poucos, retira a Alemanha da Liga das Nações, começa a transformar a Alemanha numa própria máquina de guerra, tem tempo para isso, transforma a Alemanha numa máquina de guerra nazista, não é? Ele vai se preparando para a guerra, ele vai criando força, ele vai reestruturando o exército, modernizando. A Alemanha se tornou o exército a ser batido na Segunda Guerra Mundial, o exército a ser derrotado, o melhor exército no campo de batalha. Então, tem que pensar que essa máquina de guerra começa a ser constituída e o discurso de Lebensraum, o espaço vital, discurso esse que legitimou as diversas anexações territoriais da Alemanha. Então, meus caros, a Alemanha, com o discurso de espaço vital, começa a crescer, a ter a extensão do seu próprio território, começa a ampliar seus limites, começa a ter um território maior, um território esse que vai ser ampliado, que vai mostrar o poder da Alemanha no sentido bélico. Então, o discurso de espaço vital vai ser argumentado por Hitler. Os povos germânicos arianos lá das ideias do totalitarismo, do nazifascismo, dos fascistas, não é? Os fascismos do século XX. Lá, você já estava apresentando o quê? O discurso da raça ariana, a raça superior, a raça germânica. Então, essa raça ela precisa de um espaço para a sua acomodação, para o seu trabalho. A Alemanha precisava desse espaço vital, o Lebensraum, o espaço vital para a Alemanha, o espaço vital para o povo germânico. Beleza? Então, ora, com esse discurso, eu começo a fazer as anexações necessárias para o meu território, não é? Para o meu território. E, como eu comentei anteriormente, você vai ter uma França e uma Inglaterra extremamente omissa. Eu tenho muito mais o medo dos comunistas do que olhar para os alemães. Os franceses e ingleses pensavam assim, não, Hitler vai para o leste, Hitler vai bater de frente com a União Soviética, ele não vai bater na gente. Ele não vai olhar para o oeste, ele não vai vir para o lado ocidental, ele vai para o oriente, ele vai se embrenhar com os russos, eles vão se matar e nós ficaremos felizes com isso. Tadinhos, que pena que os ingleses e franceses acreditavam nisso, porque isso não aconteceu, Ora, para você ter uma ideia de como é que a Alemanha vai se arquitetando, vai se protegendo, você tem a primeira aliança importante, o eixo dele em Tóquio, o pacto anti-Comintern, que é o pacto contra os russos. O pacto anti-Comintern é anti-soviético. Então, a Alemanha e Japão já estavam mostrando o quê? Vamos impedir a expansão dos soviéticos na sua zona de influência, tanto na Ásia com o Japão, quanto na Europa com a Alemanha. Então você já estava começando ali a morder alguns pontos de interesse desse poderio militar, desse interesse de expansão. A Alemanha estava dando suas cartadas, enquanto que a Europa olhava, é só um jogo, né? Ora, algo que mostrou como a Alemanha estava afinco de derrotar qualquer tipo de poder que pusesse a esquerda no poder e que também com o interesse de derrubar democracias é o precedente da Guerra Civil Espanhola. Uma guerra civil que é interessante pensar o que, diferente da Revolução Russa, diferente lá da Revolução Russa, que colocaram os comunistas no poder, na Espanha
na década de 30, você teve a eleição de um governo democrático pela via do voto, um governo democrático pela via do voto, um governo de esquerda, não é? E por esse governo ser de esquerda, por esse governo ser próximo aos comunistas, não é próximo à União Soviética, você teve um movimento. Você teve um movimento liderado pela direita espanhola. A direita, eu sempre tenho essa dúvida, esquerda, direita. Vamos lá, brinca aqui comigo aqui. Brinca aqui com o tio Anderson. Quando eu falo de uma direita, eu sempre estou buscando aí falar de uma ala conservadora. De uma ala conservadora, de uma ala da elite, de uma ala de proprietários. Então, você tem que ter esse pequeno cuidado. Uma ala de proprietários, não é? Você tem que ter esse cuidado. Quando você fala da esquerda, você fala de pessoas, de trabalhadores, de uma ala, revolucionária, de uma ala mais pobre. Então, de uma ala essa que não tem tanto poder, digamos assim, de bens. Então, na Espanha, você tinha um governo eleito de forma democrática, um governo eleito de forma democrática, e você tem a figura da direita representada pelo general Franco, Francisco Franco. O general vai liderar um movimento, um levante militar, com o objetivo de derrubar o governo democrático, com o objetivo de acabar com uma influência de esquerda. O nome disso, Guerra Civil Espanhola, que vai acontecer em 1936 e vai terminar em 1939. Então você tem a figura de um militar vinculado às Forças Armadas, que basicamente vai ter o objetivo de derrubar o governo de esquerda eleito na Espanha. Olha a maldade no coração, olha o pensamento negativo. Ele está buscando aí realizar um golpe militar. Ele está buscando aí realizar um golpe de Estado. Será que tem validade? Será que tem validade essa ideia de golpe de Estado? Então tem que pensar o quê? Pensar que esse governo eleito democraticamente vai ser derrubado. E que Hitler, Mussolini vão apoiar esse tipo de movimento, e a Liga das Nações, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos vão permanecer omissos. Isso era um problema. Você coloca o totalitarismo, você coloca um governo total, um governo fascista, sob a liderança de Francisco Franco, que teve apoio não só ideológico de Hitler, logístico também, apoio no sentido de tropas. A Luftwaffe, Força Aérea Alemã, a Força Aérea Alemã teve apoio direto sobre a Espanha, teve apoio direto sobre a ação das tropas de Francisco Franco. Então você tem quadros, indivíduos que representam a Guerra Civil Espanhola, não é? A figura, por exemplo, Picasso. Picasso apresentou o bombardeio num quadro muito famoso, o bombardeio da cidade de Guernica, não é? Pablo Picasso apresentou como a Espanha sobre Francisco Franco era algo violento, era algo que não pensava na população. Então, os alemães sobrevoaram a cidade de Guernica e bombardearam a cidade. Fizeram bombardeio da cidade de Guernica, não é? Então você tem que pensar aí uma série de coisas que os alemães fizeram, apoiaram, e a Liga das Nações, os Estados Unidos e a Europa permaneceram quietas, não é? Permaneceram quietos, não é? Ora, a Guerra Civil, o fim da guerra, mostra a figura aqui muito importante. De um lado, Franco, do outro, Hitler, não é? Então você mostra esse vínculo entre os fascistas.
olha esse vínculo, olha essa constituição na Europa, não é? E aí, você começa a buscar na Europa uma solução sem uso da força bélica, sem uso dos militares, que é uma guerra diplomática, que é a tentativa de quê? De impedir as anexações de Hitler. As potências europeias ocidentais, elas buscaram frear Hitler somente com a diplomacia, ameaçar a Alemanha, pare de fazer anexação. Alemanha, não faça isso. Alemanha, a próxima anexação será negativa e nós iremos declarar guerra a você. E Hitler cagando e andando para as ameaças. Então você vai lá, você remilitariza a Renânia, fronteira com a França, e que não poderia ser mais militarizada de acordo com o Tratado de Versalhes, já em 1936, não é? Você tem o Anschluss, a anexação da Áustria em 1938, o que mostra que Hitler tinha, fazia e desfazia, e a Europa cagava. Inglaterra e França estava nem aí para as ações de Hitler, não é? Inglaterra e França estava sendo omissa. Hitler derruba também um governo democrático, como aconteceu na Espanha. Hitler e na Áustria ele consegue o apoio popular que derruba o governo democrático austríaco, e Hitler anexa a Áustria com o argumento de espaço vital, com o argumento de que um povo germânico estava ali presente. Anschluss, a anexação, e que foi resultado de uma sabotagem do regime democrático austríaco, de um regime eleito, não é? Em março de 1939, você tem a anexação da Boêmia, da Morávia, regiões da Tchecoslováquia, você toma a capital Praga, você toma os Sudetos, você começa a tomar tudo. Você vai tomando tudo na Europa, anexando, enviando tropas, sem combate, ocupação, via da ameaça, e França e Inglaterra calados. Teve uma voz que foi diferente desse discurso pacifista que se mostrava omisso. Teve uma voz diferente. A voz dele, Winston Churchill, um homem que naquela época ainda não tinha o cargo de primeiro-ministro, mas que tanto criticava os soviéticos quanto criticava os alemães. Para ele, era farinha do mesmo saco. Ó, se preocupe da mesma forma, hein? Os alemães vão dar dor de cabeça também. Não fica só olhando para os comunistas. Os comunistas estão lá, são perigosos, mas a Alemanha pode estar sendo mais perigosa, pode estar armando um grande bote. E ele não estava errado. Então, você tem que pensar o quê? A Alemanha vai tendo liberdade na sua ação, vai tendo liberdade ao que vai acontecendo, ao que vai sendo realizado no território, na Europa, não é? Então a Alemanha vai fazendo, acontecendo e ninguém faz nada. Até uma surpresa importante, não é? Você tem que pensar aí também uma coisa. Em 1939, quando você se aproxima do segundo semestre, você já mostra que a Alemanha fecha o seu eixo, não é? O eixo Roma, Berlim, Tóquio mostra o quê? Uma Alemanha que faz, ora, Berlim, Roma, Tóquio. Um eixo esse de zonas de influência, um eixo esse que está aqui abarcando a Europa e a Ásia. Também com o norte da África. Então, você tem que pensar que esse eixo vai começar a conotar os interesses da Alemanha, de Japão e Itália, não é? Quanto às influências territoriais, quanto às zonas de importância na Europa. E uma surpresa cai no colo dos europeus, tanto de França quanto de Inglaterra. O pacto de não agressão entre União Soviética e Alemanha, a reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Molotov, do lado soviético, e Ribbentrop, do lado alemão, vai mostrar uma malandragem entre União Soviética e Alemanha de um pacto de não agressão. Não é um pacto de paz, não é um tratado de armistício, é um pacto de não agressão. É o seguinte,
eu não vou agredir por enquanto. Por enquanto, eu não vou agredir você. Então, todo aquele discurso da Alemanha de que os soviéticos são ruins, que os comunistas são os filhos do demo, todo aquele discurso, a Alemanha, não, peraí, agora eu não vou brigar com a União Soviética. Agora! Isso foi uma cartada por quê? Lembrem-se, os europeus acreditavam que a Alemanha iria para o leste. E a Alemanha assina um tratado de não agressão. Então, olha só, a Rússia está pra lá. Eu sou a Alemanha, eu sou o bigode grosso. Ó, tá pra lá. Eu tenho o lado oriental e o lado ocidental. Eu chego do lado... Qual é, playboy? Tranquilão? Ó, eu não vou te agredir agora. Agora não. Depois. Pacto de não agressão. Já é? Já é, play. Fechei. Posso ficar de costas e bater só no lado ocidental. Dei minhas costas. Caguei. Antes eu tava. Agora eu, opa, bato só no lado ocidental. Então, isso aí é uma cartada que a Europa não imaginava, que a Liga das Nações, que os Estados Unidos, que a Inglaterra, que a França nunca imaginaria, e que vai definir também a divisão da Polônia. A Polônia vai ser destruída nessa brincadeira. O território, a autoridade nacional, a autoridade política polonesa vai ser desrespeitada de tal forma que a Polônia ela vai ser dividida em 3 pedaços, não é? Você vai ter o lado alemão, que vai fazer parte do Reich, você vai ter um Estado independente alemão e você também vai ter o lado russo. A Polônia vai ser uma parte da Alemanha, com o protetorado alemão, o lado do Reich, certo? E um lado russo. A Polônia vai deixar de existir, não é? Então você tem essa divisão na Polônia e também os russos, antes de serem invadidos, vão fornecer mantimentos e petróleo à Alemanha até 41, quando os russos vão ser invadidos. Então, assim, a Alemanha, ela mostra a cartada que ela dá com os europeus. Uma cartada boa. Uma surpresa para as democracias. Em setembro, em 1º de setembro de 1939, com o Pacto de Não Agressão já assinado, isso aqui é uma autorização para a agressão da Alemanha, eu faço um Pacto de Não Agressão e falo o seguinte, ó, eu vou entrar. Pacto de Não Agressão é um aval para eu passar para o próximo ponto. Eu vou lá e passo. Eu vou e faço a Blitzkrieg, o ataque conjunto entre infantaria, blindados, força aérea e paraquedistas e artilharia, que em pouquíssimas semanas, menos de um mês, você toma a Polônia, derrota a Polônia. A Polônia resiste heroicamente. É bonito a guerra de resistência polonesa, mais inútil. Bonito, mais inútil. Então você tem que pensar aí que os alemães vão entrar na Polônia e isso aqui é o início da Segunda Guerra Mundial. Ó, 2 dias depois, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Ora, a Alemanha, desse território rosa, em setembro de 39, ampliou seu território para praticamente o dobro. Você teve a anexação da Áustria em 38, você teve a anexação da região dos Sudetos, a cidade de Praga, a região da Tchecoslováquia, a parte da Polônia em setembro de 39. Olha o tamanho do território que Hitler obteve durante esse processo de anexações, durante essas ações que os ingleses e franceses nada fizeram para impedir. Vamos lá. Tirando essa anexação aqui, por quê? Porque isso aqui começou a Segunda Guerra Mundial. Hitler, sem dar um tiro, anexou a Áustria, os Sudetos e parte da Tchecoslováquia. Então, sem dar um tiro, eu anexei esse pedaço de território, eu entrei, eu derrubei regimes democráticos pela via do quê? Do nazismo, pela via da força, sem disparar um tiro. E o que as potências ocidentais fizeram? Nada. Isso aí, a divisão da Polônia entre a Alemanha e entre os soviéticos vai dar início à Segunda Guerra Mundial.
Os soviéticos que também vão se embrenhar na Finlândia, não é? E por conta dessa brincadeira de se embrenhar na Finlândia, a famosa Guerra de Inverno, vão tomar um cacete lá, né? Corrige, pessoal. Edição, Saulo, Luiz. Os russos soviéticos vão se embrenhar lá na Finlândia, vai ser a Guerra de Inverno. Essa Guerra de Inverno, bem, os soviéticos vão ser derrotados, vão entrar no couro, os finlandeses vão bater bem em cima dos soviéticos, e devido à Guerra de Inverno, a União Soviética vai ser expulsa da Liga das Nações, certo? Então, você tem aqui a divisão da Polônia, não é? De um lado, o lado alemão, de outro, o lado soviético, certo? Polônia, bem, Polônia, né? Deixou de existir. 2 dias depois da invasão da Polônia, no dia 1º de setembro de 1939, no dia 3 de setembro você tem França e Inglaterra, declaração de guerra à Alemanha. Início da Segunda Guerra Mundial. Então, entretanto, Inglaterra e França nada fizeram durante um ano. Durante um ano eles só fizeram o fortalecimento das suas divisões, de blindados, infantaria, de força aérea. Então você não teve nenhum tipo de ação que pudesse, enfim, tomar uma ação contra os alemães. E a Alemanha nessa brincadeira, enquanto o nego está se fortalecendo, a Alemanha está expandindo. Dinamarca, Noruega, Mar Nórdico, é a Alemanha ali mordendo os seus espaços, não é? Ora, e aí vem a vez da França. Começo pela Polônia, vou para a França. E a França tem um problema bem sério, né? A França tem a linha Maginot. A linha Maginot é um conjunto de fortalezas defensivas que estavam ali junto da fronteira com a Alemanha. A França não acreditava que a Alemanha iria atacar pela Bélgica, não é? Holanda e Bélgica estavam neutras da guerra. Então, para a França, a Alemanha seria uma pessoa honrada que iria atacar pela linha Maginot e facilitaria a defesa. É óbvio que não. Então, tem que pensar aí que no caso da linha Maginot, a Alemanha simplesmente pensou assim: ei, eu vou atacar a linha Maginot assim. Tu tá maluco, playboy? Tá doido? Vou me estrepar na linha Maginot, um monte de forte, um monte de fortaleza. Tá louco? Eu não. Eu vou atacar a França contornando a linha Maginot, desrespeitando a neutralidade holandesa, desrespeitando a neutralidade belga. Eu vou entrar na Holanda, na Bélgica. Eu tô passando, ó o carrinho, tô passando. Entrei na França. Então, eu vou contornar a linha Maginot e vou dividir as forças francesas em 2 linhas de defesa. Complicou o birimbolo, filhão. Nesse meio tempo, por conta de que os bunda rachadas primeiros ministros França e Inglaterra foram demitidos, sobe ao poder a águia inglesa, não é? O falcão inglês, Winston Churchill, levantou a moral. Aí, ó, falei pra vocês que a Alemanha ia sacanear, que ia dar uma zoada, ninguém me ouviu. Agora tá esse birimbolo todo aí, né, playboy? Agora virou essa dor de cabeça. E aí, como é que faz? Resolve como? Agora babou, né? Então, chora, me liga. A Alemanha entra na França contornando a Alemanha. Eu vou atacar aqui porque eu sou uma pessoa honrada. Tá de sacanagem comigo? Eu vou aqui, contorno Holanda e Bélgica, vou esquivar minhas tropas da linha Maginot. Ó, as forças francesas, merci beaucoup, tava todo mundo ali concentrado na Alemanha. Aê, playboy, é nóis. Tô aqui, os franceses, ih, meu Deus do céu, deu um problema, né? Então, você divide as forças francesas, certo? E, com a ocupação de Paris, em 14 de 6 de 1940, o Marechal Philippe Pétain, vendo que a França não teria condições mais de resistir, deixa pra lá. Olha assim, playboy. Deu ruim? Então vamos assinar a rendição da França, vamos entregar o nosso poder. Então você começa um regime colaboracionista. O que isso significa, professor? A França vai colaborar com os alemães, a França vai colaborar com os alemães, a França vai começar um governo colaboracionista com a Alemanha sediado em Vichy, não é? Então você tem a zona da Alemanha, em rosa, e a zona azul, que é a zona livre
mas que auxilia os alemães, que, ó, carta branca. Então a Alemanha começou bem, deu porrada em todo mundo, tava batendo, e Hitler tava, né, como um cara, certo? Petain, que vai ser visto como um salvador, e a Alemanha, por enquanto, tá ganhando tudo, ok? Primeira parte aí da Segunda Guerra Mundial, vamos dar um intervalo de 1 minuto e já voltamos, ok, pessoal? Um minutinho.